além das teorias da conspiração, né, queima de arquivo, que de fato aconteceu com o sicário, a informação oficial que a gente tem da Polícia Federal é que vai apurar o que aconteceu, mas que ele atentou contra a própria vida. Nesses casos, qual é a responsabilidade, já que ele estava sob custódia da Polícia Federal, tinha sido alvo da operação logo cedo, pode ficar sozinho num espaço sem ser monitorado? Como é que funciona isso como praxe, Dr. Peruquim? Sim, é um fato grave porque o preso estando acautelado pelo Estado, né, a partir do momento que haja a prisão, o Estado é responsável pela integridade física e, por consequência, pela vida do preso, né? O Supremo Tribunal Federal já tem entendimento, isso há uma década, de que há, em tese, uma responsabilidade civil objetiva do Estado no acautelamento do preso e que, na hipótese de suicídio ou tentativa de suicídio, existe, em princípio, uma responsabilidade civil objetiva do Estado. Por força desse entendimento, inclusive, eu estava revisando agora há pouco, a Polícia Federal já determinou a instauração de um inquérito policial, ele já está instaurado e já foi, inclusive, comunicado pela Direção-Geral da Polícia Federal ao ministro relator, que é o ministro Mendonça, a instauração desse inquérito, com a notícia de que há imagens, inclusive da cela onde ele estava, em período total, desde quando chegou até o momento da tentativa de suicídio, e as imagens, inclusive, já estão sendo encaminhadas ao relator do caso. Pois é, e qual o prazo para dar andamento a isso? Porque essa situação faz parte de um contexto muito maior, né? E essa informação, a transparência em relação ao que aconteceu é extremamente importante para dar andamento ao restante do caso Master. Exato. Esse inquérito provavelmente ele vai tramitar separadamente do inquérito que deu origem à prisão. Imagino que tramitará de maneira bastante rápida, porque também será de interesse da Polícia Federal elucidar o acontecido e, inclusive, responsabilizar administrativamente, eventualmente, os policiais federais que tiveram responsabilidade por omissão, eventualmente, nesse caso. Do que eu tenho conhecimento, a Polícia Federal no Brasil inteiro, podemos falar isso com segurança, ela é muito zelosa nessa questão de proteção da integridade física e evitar esse tipo de evento, e certamente, se houve responsabilidade, eu imagino que a punição não deverá tardar, inclusive do ponto de vista administrativo. Doutor Peruquim, desde ontem, quando veio a informação da tentativa de suicídio, que acabou se concretizando, porque o preso foi levado para o hospital, não sobreviveu, desde o primeiro momento começaram a surgir falas das pessoas, todo mundo se perguntou a mesma coisa, foi suicídio mesmo? E nossos ouvintes estão mandando aqui pelo WhatsApp, foi queima de arquivo, Bom, não tem nenhuma comprovação, nenhuma prova, nenhum indicativo, por enquanto, de queima de arquivo. Que tem de informação oficial até agora é uma tentativa de suicídio que se concretizou. Assim, para entender do que se produz de prova numa situação dessa, de como anda uma investigação criminal como essa, tem alguma possibilidade de se fazer queima de arquivo em 2026 dentro de uma carceragem da Polícia Federal e ninguém perceber? Digo isso para afastar teorias da conspiração ou para a gente se preocupar com isso, se for o caso? Eu imagino, Gabriel, que a hipótese é muito difícil, especialmente em se tratando de Polícia Federal e de carceragem em superintendências. No caso, era a Superintendência de Belo Horizonte, né? Normalmente, quando ocorrem essas operações com prisões temporárias e prisões preventivas, as polícias federais do Brasil, elas têm locais internamente nas superintendências organizados para a recepção dessas pessoas. E uma vigilância bastante cautelosa por meio de policiais federais, há tanto que esses fatos são raros, são incomuns de acontecerem, pelo menos no âmbito da Polícia Federal que eu tenha conhecimento no país, muito raros. Acho muito difícil essa hipótese e imagino que, inclusive, a cautela que o diretor-geral teve, eu estou aqui com a notícia, inclusive, que é das 8h19 de agora da manhã, é no sentido de que ele já divulgou ao relator, o ministro Mendonça, que existem imagens do local em tempo integral. Então ele já está dizendo aqui com essa notícia de que a Polícia Federal pelo menos tem a segurança, eu interpretei assim,
de que não houve atos de terceiro, ou seja, houve realmente uma tentativa de suicídio, e isso está filmado em tempo integral, segundo a notícia que eu tenho aqui. Isso é bem importante, então, mas reforça também que pode ter havido negligência, né, de alguém ter ficado monitorando essas imagens. Sim, é possível essa hipótese de uma omissão estatal, e eu imagino que, inclusive, a Polícia Federal, uma vez detectada essa omissão, ela haverá de responsabilizar administrativamente os agentes que eventualmente falharem. Chu. Doutor Peruquim, eu queria mudar um pouco o tema aqui para tratar sobre os elementos que justificaram a prisão de Daniel Vorcaro ontem, do cunhado dele, Fabiano Zettel, e estes outros 2 homens que faziam parte desse núcleo, né, de ameaças de intimidação. Na primeira prisão, lá em novembro de 2025, a desembargadora do TRF1, que mandou soltar Vorcaro 5 dias depois, ela não enxergava crime de violência, de ameaça, né, naquele momento, e entendia que o uso de tornozeleira eletrônica, outras medidas cautelares eram suficientes. Com base no que foi revelado ontem, especialmente com base nas declarações do próprio ministro André Mendonça na decisão, o senhor acredita que a prisão preventiva agora será duradoura por todos os elementos novos que foram trazidos? Tudo indica que sim. Porque ontem houve audiência de custódia, houve a confirmação da prisão, e esses elementos que foram trazidos agora na decisão do ministro relator, eles são elementos muito mais fortes do ponto de vista processual e material, na minha opinião, do que na primeira ocasião. E especialmente por ter sido uma decisão do ministro relator do Supremo, a tendência é que deva passar por ele o crivo de eventual soltura, e nas hipóteses que foram levantadas ali, de obstrução da justiça e especialmente de ameaça a pessoas com uma milícia privada que foi ali detectada pela Polícia Federal e acolhida pelo relator, a tendência é que essa prisão preventiva vai ter uma duração bastante maior do que a anterior, que durou 12 dias, né? Pode continuar. E tem outra questão, doutor Peruquim, que ganhou força ontem, até no Congresso se falava muito, que é sobre a possibilidade de delação de Daniel Vorcaro. Mas até agora ele parece ser, digamos, o protagonista, o chefe desta organização. Tendo ele este papel, o senhor considera viável a possibilidade de delação, tendo em vista que a delação geralmente busca responsabilizar o principal culpado, né, o protagonista do crime? Essa questão é muito interessante, porque no Brasil existe um impeditivo legal na lei de organização criminosa, que é a Lei 12.850, de que o líder da organização criminosa ele fica impedido de fazer colaboração premiada. Então, respondendo à tua pergunta bem objetivamente, Matheus, se a defesa do Daniel Vorcaro buscar o caminho da colaboração premiada, o primeiro obstáculo que ela deverá superar perante as autoridades, leia-se, Polícia Federal ou Ministério Público Federal, porque no Brasil é possível a delação com ambas as autoridades, né? O primeiro obstáculo que a defesa deverá superar é demonstrar à respectiva autoridade que ele não é o líder da organização criminosa e, por consequência, demonstrar que existem outra ou outras lideranças acima dele, numa hierarquia imaginária, né? E a partir dessa comprovação, é possível que a porta da colaboração se abra, porque o líder da organização não tem como fazer colaboração por expressa vedação legal no Brasil. Professor, a gente tem falado bastante sobre o rombo financeiro que o Banco Master está provocando no Fundo Garantidor de Crédito, que é bancado por outros bancos e, por consequência, por seus clientes. De alguma forma, valores que estão sendo apreendidos agora poderiam ser usados para diminuir esse rombo que está sendo bancado por outras pessoas? Em tese, sim, porque numa investigação criminal, as cautelares que são buscadas pelas autoridades que investigam e deferidas pelo judiciário, elas justamente têm a finalidade da futura reparação do dano, do futuro ressarcimento do dano. E quando existe a configuração de vítimas, por exemplo, em um determinado crime financeiro, que é a hipótese, é possível que lá na frente esses valores acautelados venham a ser utilizados por ordem judicial das autoridades criminais, eventualmente para a reparação de dano às vítimas. Por isso que numa investigação como essa e em qualquer outra de crime financeiro,
existe um grande esforço das autoridades em buscar patrimônio para eventual futura reparação dos danos. Isso já aconteceu várias vezes no Brasil, inclusive em casa aqui no Rio Grande do Sul, onde se lá na frente se pleiteia a possibilidade de que esses valores acautelados, né, por força das cautelares, venham a ser utilizados para a reparação dos danos. Dr. Marcelo Peruquim, muito obrigada pela consultoria aqui para a gente. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Bom dia, muito obrigado, fico sempre à disposição. No nosso WhatsApp, Andressa, Giane, Chu, dois assuntos principais dos nossos ouvintes. O primeiro é que uma grande quantidade de ouvintes acredita que foi queima de arquivo, que foi morte matada e não morte morrida. O que, claro, bom, vamos ver aí na investigação se surgem elementos sobre isso. Essa informação sobre a câmera é crucial, né? Para a gente entender o que aconteceu ali, se só não foi monitorado no momento ou se teve acesso de alguma outra pessoa. Acho que até a própria Polícia Federal tem interesse em divulgar a conclusão dessa análise mais rapidamente, porque... Obviamente, né? E que bom que tem imagem de câmera, né? Que bom, senão o imaginário dominaria a ideia de morte matada e não de morte morrida, né, Chu? Mas tudo é tese, né? Quem está dizendo que acha uma coisa ou acha outra está fazendo tese. Sim. E o outro, tá falhando o teu equipamento aí, Chu, acho que é o cabo. E o outro assunto que dialoga com o que a gente vem falando ao longo desde o início da denúncia do Banco Master os nossos ouvintes mais simpáticos à esquerda estão elencando nomes da direita relacionados com o Vorcaro. E vice-versa. Os nossos ouvintes mais simpáticos à direita estão dizendo, e não vão falar do Lula e das conexões com a esquerda. Aquele legítimo aponta um dedo pro outro, vai ter 3 virados para ti, né? Se tem uma fraude, uma treta brasileira que tem todos os lados citados até agora, não vou dizer envolvidos, porque a investigação precisa andar, é essa. Porque é jatinho para cá, jatinho para lá, mensagem para um, mensagem para outro. É a treta pluripartidária do momento. Que aconteceu em mais de um governo, assim como o INSS também, né? Também uma fraude do INSS em mais de um governo. Eu sei que o pessoal é movido à paixão, mas é preciso a gente olhar o tamanho do rombo, além de ideologia, foi de esquerda, foi de direita, foi disso, foi daquilo. Tem uma roubalheira acontecendo, tem uma fraude gigantesca acontecendo. Os criminosos não têm ideologia. Na hora do vamos ver, eles não estão nem aí. Tem a ideologia deles que a gente sabe qual é, né? Mas não tem, é o político que ajudou na hora, né? É o político que ajudou, é o servidor que ajudou na hora. E aí é esse que eles defendem. De onde vem R$1 milhão que o sicário ganhava, né, Chu? Deixa eu trazer outra informação que acaba de chegar aqui, recebi a confirmação do Supremo Tribunal Federal. Nova operação da Polícia Federal, nas ruas agora pela manhã, Operação Data Leaks, para desarticular uma organização criminosa que era especializada em obter, adulterar, comercializar e disseminar ilegalmente dados sensíveis, inclusive de bases governamentais. O ministro Alexandre de Moraes teve dados alterados e inseridos numa plataforma que vendia estes dados. Portanto, a operação é para prender responsáveis por acessarem e modificarem dados relacionados a autoridades, entre elas, entre as vítimas, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ele também é o relator da investigação, né? Enfim. Em seguida, mais detalhes. Não é a primeira vez que é vítima e investigador. Eu entendo os nossos ouvintes que estão mandando mensagens dizendo que foi queima de arquivo, porque no imaginário popular seria muito cômodo para que a investigação tivesse uma perda gigantesca, como é tudo que Mourão poderia vir a dizer a respeito das mensagens, de como operava com Daniel Vorcaro, que ele fosse morto. É cena de filme, né? Praticamente isso que a gente imagina. Mas aí a gente tem que ir para os fatos, né? Nossa responsabilidade nos leva para os fatos. Se tem uma câmera, se tem imagens, bom, vai ser mais fácil de elucidar. E temos que levar em consideração, vocês sabem o que os homens bomba fazem, né? Eles se matam pela causa. Eles estão ali e se sacrificam por uma causa. Pela forma que tudo foi mostrado ontem, Matheus Chu, não com a bomba no corpo, mas Mourão, ou sicário, como era conhecido, pode ter se comportado inclusive dessa maneira, de que dali
pela causa, não sairiam mais informações. A gente está conjecturando aqui, mas são as imagens que vão mostrar, a gente nunca vai saber se ele se matou, a gente vai saber, mas o que o levou, qual foi o raciocínio que o levou a essa situação. Mas entendo a imaginação dos nossos ouvintes, mas a gente tem que trazer com a responsabilidade aqui quais são as informações concretas que a gente tem e que a gente terá sobre isso. Quando a Polícia Federal diz que vai investigar, também abre portas para esse imaginário. Vai investigar, é porque tem alguma coisa. Mas nesse caso, entendo pela entrevista do Dr. Peruquim, que vai investigar exatamente para entender se houve omissão, se houve negligência, porque ele estava sob tutela da Polícia Federal naquele momento. A Polícia Federal ela é obrigada a investigar, né, para saber o que permitiu a um preso as condições para o suicídio. Isso é um cuidado que se tem dentro dos presídios, ainda mais em uma unidade tão restrita, né, que tinha no momento poucos presos, como era a unidade da Polícia Federal. Não estamos falando de um presídio superlotado, onde não há controle praticamente, embora fosse a regra, né, haver o controle. Então a Polícia Federal agora, se tem imagens de toda a dinâmica, vai conseguir com mais facilidade esclarecer as circunstâncias. Mas como eu dizia antes aqui do intervalo, qualquer conclusão agora é tese. A gente não tem absolutamente nenhuma informação, nenhum indício sobre se Luiz Felipe Mourão, o sicário, foi provocado a cometer suicídio, se alguém falou com ele antes, se teve qualquer provocação nesse sentido. O advogado dele esteve no local até as 2 da tarde, em uma nota diz que ele estava em plenas condições física e mental, não via ali, portanto, nenhum elemento que indicasse, né, a tentativa de suicídio, mas agora a investigação vai ter que ser ampla para verificar os antecedentes dele, se em algum momento ele já teve quadro de depressão, algo que indicasse esta possibilidade, ou se ele foi pressionado antes, se alguma informação vazou. A gente está falando de um investigado por acessar dados sigilosos da própria Polícia Federal e do Ministério Público. Quem disse que eles não sabiam que a operação ia ocorrer com esse nível de acesso, né? Então tudo isso agora precisa ser esclarecido. Eu não acredito em morte pela causa, viu, Andressa? No Oriente Médio a gente vê fanáticos religiosos morrendo pela causa. A causa no Brasil é dinheiro, sempre é a motivação principal. Se foi para proteger a família, porque ela estaria ameaçada numa eventual delação, aí talvez possa fazer sentido. Mas enfim, isso é tese da minha parte. Digo mais por fidelidade, né, ao que estava acontecendo pelos últimos anos, mas também é tese, né, Chu? Fidelidade, pelo que a gente vê no crime organizado do Brasil, fidelidade é quem paga mais. Fidelidade só o dinheiro, exatamente. Fidelidade a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa, porque assim, ele sabia a pressão que ele ia passar, né? O que ia acontecer depois de tudo que foi vazado. Ele e que a família passaria. Que ele tinha. E que a família dele passaria, já que estava envolvido com a máfia até o pescoço, né? E tem muitos elementos de Polícia Federal nessa história. O Chu mesmo dizia, né, que tem invasão dos sistemas da Polícia Federal, tem invasão dos sistemas do Ministério Público Federal, FBI, Interpol. O tamanho ele teria dos que encarar tentáculos. as pessoas de instituições às quais ele prejudicou, às quais ele invadiu. Eu acredito que essa investigação, Andressa, como falei antes, acho que vai ser rápida e nós teremos mesmo vazamentos antes eventualmente dessas imagens, alguma coisa que possa resolver logo essa dúvida que as pessoas estão tendo em relação a essa situação. A morte dele, né? Bom, são essas as informações. Vorcaro segue preso pela análise que o Chu trouxe mais cedo e trouxe lá em GZH também, dessa vez com mais elementos para que permaneça assim.